tudo bem? No programa Sala de Visita, eu recebo o presidente da Câmara Municipal de Penápolis, eleito para o biênio 2015-2016, vereador Alexandre Gil. Tudo bem, Gil? Seja bem-vindo à TV Câmara. Olá, Ricardo. Muito obrigado. Minha saudação especial a todos os nossos telespectadores, os nossos queridos amigos penapolenses que nos acompanham neste programa. Gil, primeiro, parabéns pela sua eleição como presidente da Câmara Municipal de Penápolis, uma presidência que eu imagino que você recebe com um misto de orgulho e responsabilidade. Isso, Ricardo. Com certeza, assumir a presidência da Câmara de Penápolis tem um significado muito importante, sobretudo porque a Câmara de Penápolis, ao longo da história, se constituiu como uma referência não só para a nossa região, mas também para todo o estado e todo o país. Uma referência de políticos dedicados, políticos comprometidos com a população, políticos que desenvolvem o seu trabalho pautados pela ética, pela honestidade, pela seriedade. Então, assumir a presidência desta casa, para mim, realmente significa muita honra, né? Mas também muita responsabilidade pelo fato de nós continuarmos mantendo essa referência desta casa para a nossa região. Então, ao mesmo tempo que é um orgulho, é uma honra, é uma responsabilidade muito grande estar à frente desta Casa de Leis. Gil, e falando em responsabilidade, quem te conhece sabe que um dos seus principais, ou uma das principais características que você possui é responsabilidade. E assim, contando um pouquinho, desde quando você começou a trabalhar e passou a ter, assim, ser responsável por algumas coisas? Então. A minha história, ela começou basicamente quando eu iniciei a minha militância na Pastoral da Juventude da Igreja Católica, onde a gente passou a assumir algumas funções de coordenação e de liderança, né? Então, aos 13, 14 anos, né, na comunidade Nossa Senhora das Graças, na Vila Martins, eu iniciava a minha atuação num grupo de jovens, Comunidade Jovem das Graças, ligado à Pastoral da Juventude, e lá, então, a gente foi assumindo algumas funções de liderança, né? E depois assumindo uma coordenação regional, uma coordenação diocesana, né? Em seguida, com meu ingresso na Faculdade de Direito, também aqui no Fórum da cidade, na Promotoria de Justiça, onde passei a atuar como estagiário. Lá no Fórum, na Promotoria de Justiça, participando diretamente do movimento em defesa dos direitos da criança e do adolescente, ao lado do Dr. Jairo De Luca, Dr. Adelmo Pinho, Dra. Diana, que eram os promotores da época e que me incentivavam a participar desse movimento que surgia naquela época em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Foi quando surgiu, inclusive, a Associação Unidos pela Vida, né? Onde o primeiro presidente foi o professor Osmar de Almeida, né, que também foi presidente desta casa, e que me incumbiu também naquela oportunidade de algumas responsabilidades na Associação Unidos pela Vida. Em seguida, a minha inserção no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, no CONDICA, onde também assumimos alguns desafios, como, por exemplo, a presidência do Conselho, né, permanecendo nesse trabalho durante 8 anos, e depois no governo municipal, junto ao ex-prefeito João Luiz. Então, assim, foi toda uma trajetória sendo construída, né, a partir desse engajamento em alguns movimentos sociais. E para resumir um pouquinho desse perfil que o Alexandre acabou de nos falar, o Alexandre Gil tem 36 anos, é advogado, exerce sua primeira legislatura. Tem especialização em promoção do desenvolvimento infantil pela USP e formação em liderança executiva em desenvolvimento infantil pela Universidade de Harvard. Gil, outra situação também que traz ainda mais orgulho para você é que você se elege presidente da Câmara Municipal na sua primeira legislatura. No primeiro biênio já foi vice-presidente da Câmara Municipal, o que também, assim, de alguma forma colaborou para você exercer agora como presidente. Eu acho que, né, é um desafio maior, né, porque é a primeira legislatura, a primeira experiência como membro desta casa, como vereador, né, e ter tido a oportunidade de ter atuado no primeiro biênio como vice-presidente e agora na presidência, né. Então, é claro que é um desafio muito maior, né, uma responsabilidade grande, mas por outro lado eu tenho sempre compreendido, Ricardo, que os desafios eles são colocados para que nós possamos enfrentá-los
e sempre para que a gente possa aprender mais, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero dar a minha colaboração ao nosso município, né, estando aqui como vereador, estando como presidente, eu também quero, a partir do momento que vivencio, né, o desafio de estar na presidência, aprender, né, ter novos conhecimentos, né, poder me desenvolver e assim continuar a serviço da nossa população. E como você planeja a presidência da Câmara? Então, a gente tem alguns pontos importantes que nós entendemos que são fundamentais no nosso trabalho, né, digamos assim, o alicerce, né, as vigas do nosso trabalho, que são algumas questões que nós não abrimos mão, né? Uma questão fundamental é de desenvolver o nosso trabalho a partir da estrita legalidade, né? Em nenhum momento nós nos apartaremos, nós nos distanciaremos da legalidade, né? Então, essa questão da estrita legalidade é algo muito caro para nós, né? A gente tem que realmente seguir o princípio da legalidade e aí, a partir disso, alguns valores também são fundamentais, como o valor da ética, da justiça, da moralidade, né? E sempre contando com a participação e o controle social. Eu entendo que, na medida em que a gente passa a fortalecer alguns instrumentos que nós temos, instrumentos que reforçam a cultura da participação e do controle social, o nosso trabalho ele é desenvolvido com muito mais tranquilidade, porque na medida em que a população participa, que a população traz a sua contribuição, a sua sugestão, a sua crítica e faz o controle social, eu acho que aí o papel do vereador ele se torna muito mais tranquilo, né? Porque a gente trabalha ao lado da população, né? Então, eu quero aqui na presidência reforçar, né, fortalecer instrumentos que nós temos para favorecer a cultura de participação social. Ou seja, incluindo a manutenção da Tribuna Livre. Com certeza. Que é um espaço muito importante e vale lembrar que não são todas as câmaras municipais que disponibilizam a Tribuna Livre. Tribuna Livre, para quem não sabe, é um espaço aberto à população que pode falar durante as sessões legislativas. Com certeza. Penápolis tem uma história importante de democracia e de participação social, né? Uma história que começou lá atrás e que nós precisamos, a todo momento, reforçar a importância da democracia e da participação social. E a Tribuna Livre é um dos instrumentos que nós temos nesta casa à disposição da população para que a população possa participar das sessões legislativas. Além da Tribuna Livre, nós queremos também trabalhar a questão das audiências públicas, né? Um compromisso que eu tenho assumido é de que as audiências públicas que serão realizadas pela Câmara Municipal de Penápolis serão num período, né, num horário que seja compatível com a participação da sociedade, né? Outra questão importante que nós temos também aqui, reuniões que nós queremos desenvolver aqui na Câmara, né? Achamos que o plenário da Câmara, a galeria, devem ser ocupados pela população, né? Então, nós estamos aqui dispostos a tomar iniciativas de debates que sejam também importantes para a nossa cidade, né? E outros instrumentos, né, que eu acho que nós vamos desenvolvendo no decorrer do nosso mandato, né? Mas uma coisa é certa, nós queremos cada vez mais fortalecer a cultura de participação e de controle social. E nessa semana, por sua iniciativa também, a Câmara realizou um encontro sobre a dengue. Pois é, nós achamos que era necessária a divulgação de algumas informações referentes à situação atual da dengue no município. Então, em conversa com o secretário de Saúde, Alex Marques, nós fizemos a proposta de um encontro, de uma reunião aberta à população, para que então a Secretaria de Saúde pudesse expor as informações e a população também pudesse sanar as suas dúvidas, né, ter esclarecimentos com relação à dengue, para a gente, inclusive, contribuir numa mobilização social, né? Eu acredito que o poder público sozinho realmente não é capaz, né, de solucionar todos os problemas da nossa cidade. É necessária sempre a participação da população. Então,
é importante a gente contribuir com a mobilização social. Então, nesse sentido, foi que nós realizamos esta reunião, este encontro público, chamando a Secretaria de Saúde, chamando os órgãos de saúde, chamando a população para que juntos nós possamos trabalhar e encontrar alternativas com relação à situação da dengue no município. E é exemplo da dengue, outras situações que surgirem, vai haver a mesma mobilização. Sim. Agora mesmo, né, o senhor Omair Rilo, né, nosso grande amigo, já nos trouxe uma sugestão de uma discussão com relação à questão ambiental, né, relacionado ao Ribeirão Lajeado, né, de nós promovermos uma discussão sobre alternativa de abastecimento de água além do Ribeirão Lajeado, né. Então, vejam bem, são pautas, são temas que a própria população sugere para que a gente possa tomar iniciativa e levantar o debate nesta casa. Eu acho que a nossa Câmara tem muito que contribuir nesse aspecto. Gil, vale lembrar também, hoje você faz parte do Legislativo, mas já integrou também o Executivo, foi secretário municipal de algumas secretarias, e isso certamente colabora para você tomar algumas ações, algumas decisões. Isso, então. Eu tive a oportunidade de atuar, né, no governo do ex-prefeito João Luiz dos Santos, né? Começamos pela Secretaria Municipal de Planejamento, depois pela Secretaria Municipal de Administração, Secretaria de Assistência Social e, por fim, Secretaria de Governo. Então, assim, realmente é uma contribuição importante, né, para a minha formação, né, conhecer realmente como o funcionamento da máquina administrativa, da máquina pública, né. Então, isso, de uma certa maneira, facilita, né, o nosso entendimento com relação às questões, às situações do Executivo, né. Então, nesse aspecto, é claro que entendendo como a gente entende, né, o funcionamento da máquina administrativa, reforçar a nossa postura de respeito, né, ao Poder Executivo, inclusive porque nós conhecemos também as limitações que existem, mas, por outro lado, também garantir também a nossa independência enquanto Poder Legislativo, né, no que se refere às nossas funções, né, legislativas, sobretudo a função de fiscalização, né, dos atos do Executivo, não só no que se refere à qualidade dos serviços públicos, mas também à gestão dos recursos financeiros. Então, eu acho que tudo isso ajuda a gente a ter uma compreensão do que de fato ocorre, né, no dia a dia do Poder Executivo. Gil, e nessa primeira legislatura, entre outros projetos importantes que você apresentou e defendeu, foi com relação a vagas em creches, para promover uma maior transparência com relação a vagas em creches, utilizando a internet. Isso, então. Com relação à questão das creches, né, ainda na condição de presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, nós iniciamos um movimento para que nós pudéssemos atender a demanda reprimida das crianças nas nossas creches. O que é um grande desafio, a gente sabe disso, né? É um grande desafio porque nós sabemos das limitações do Poder Executivo com relação às unidades de educação infantil, nós sabemos das limitações com recursos humanos, né? Mas nós entendemos que é fundamental que todas as crianças do município possam estar inseridas nas unidades de educação, né? E na época, inclusive, nós encaminhamos uma representação ao Ministério Público, né? Isso em 2003, e daquela representação surgiu um termo de ajustamento de conduta, né? Um TAC, entre o município, né, e o Ministério Público, no sentido de, durante um tempo, né, com um planejamento, nós termos a condição de atender toda a nossa demanda reprimida, né? E essa é uma questão que nós achamos que é importante, que nós acompanhamos com muito zelo. E a partir disso, nós entendemos que as listas, né, as listas de espera das crianças nas creches, as listas precisam ser divulgadas, né, para acompanhamento da população. Eu acho que essa é uma oportunidade de você favorecer o controle social, né? Então, muitas mães nos procuram, né, dizendo que elas não sabem qual é a colocação, a classificação do filho delas na lista de espera de determinada creche. Então, nós entendemos que, visando o princípio da publicidade, da transparência, né, para favorecer realmente o controle social, é importante a publicização das listas de espera nas creches do município. Então, nós apresentamos um projeto de lei nesse sentido, né, no final do ano. Achamos por bem
adiar a votação para que a gente pudesse colher algumas sugestões do Conselho Municipal de Educação, porque nós entendemos que os conselhos municipais exercem um papel importante na administração pública e nós precisamos ouvi-los, porque os conselhos representam, de uma certa forma, a participação da sociedade. Então, nós queremos retomar, no início deste ano, essa discussão, ouvindo o conselho e encaminhando a tramitação desse projeto de lei, né, com o objetivo de dar publicidade às listas de espera nas creches do município, para que, com isso, as mães, os pais, as famílias possam acompanhar a classificação, a colocação das suas crianças e a movimentação da lista, né? Então, acho que é uma medida que deve ser colocada em prática. Em 2014, você liderou e conseguiu o atendimento que foi direitos para os conselheiros tutelares de Penápolis. Então, a questão dos conselheiros também é uma outra questão importante, né? Nós sabemos que os conselheiros tutelares são representantes da população, então, é outro instrumento que nós temos na legislação de favorecer a participação social, porque são pessoas da comunidade, que são eleitas pela própria comunidade, e esses conselheiros, então, eles passaram a ter direitos trabalhistas, né, garantidos por uma legislação federal, e havia necessidade de uma regulamentação de uma lei municipal que pudesse, então, estender os direitos trabalhistas aos conselheiros tutelares. Então, nós fizemos todo um diálogo com o Executivo, né? Um diálogo que, no final do ano passado, teve um resultado bastante positivo, que foi exatamente a consagração, né, dos direitos trabalhistas para os nossos conselheiros tutelares, né? Lembrando que, neste ano de 2015, nós teremos a eleição para o Conselho Tutelar, em outubro de 2015, a primeira eleição unificada do Brasil, porque a partir deste ano, todos os municípios realizarão as eleições no mesmo dia, no primeiro domingo do mês de outubro, e para tomar posse no dia 10 de janeiro de 2016. Né? Então, 5 conselheiros poderão ser eleitos para compor essa equipe. E também, em benefício ao Conselho Tutelar de Penápolis, você conseguiu viabilizar um veículo 0 km e alguns equipamentos? Isso. Então, é um programa do governo federal, né? Entendendo a importância dos conselhos tutelares para defender, né, as crianças e adolescentes, sobretudo defendê-los de toda forma de violência, de exploração e de crueldade. Então, o governo federal disponibilizou o kit, né, para os conselhos tutelares. E aí, por intermédio do deputado Arlindo Quinalha, nós conseguimos, a aprovação do nosso projeto e conseguimos, então, aqui para o nosso Conselho Tutelar, um veículo 0 km, né, com computadores, bebedouro de água, geladeira, enfim, um kit que pudesse ser um kit básico para funcionamento, digamos assim, um funcionamento satisfatório do nosso Conselho Tutelar. E esse kit já está em funcionamento, nós sabemos que tem sido muito útil, inclusive colocando em proteção, né, nossas crianças. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder contribuir nesse aspecto. Com o calor cada vez maior, você também manifestou preocupação com os alunos da rede municipal de ensino e propôs a instalação de ar-condicionado nas escolas. Isso. Nós entendemos que é o seguinte, hoje a questão do ar-condicionado ou da climatização dos ambientes não é mais uma questão de luxo, né? Penápolis está situada numa região cuja temperatura alta tem sido assim constante, né? E a gente sabe que o rendimento, né, numa temperatura mais alta, ele sempre fica mais prejudicado, né? Então, nós achamos importante que a Secretaria Municipal de Educação possa encaminhar um projeto no sentido de climatização dos ambientes de educação no município. Isso, com certeza, favorecerá tanto os nossos professores, né, nas aulas que são ministradas, quanto os nossos alunos no rendimento escolar. Então, nós defendemos esse projeto. Este ano vamos insistir nesse projeto e esperamos que a Secretaria Municipal de Educação possa atender essa reivindicação, que é uma reivindicação da população. Gil, especialmente como presidente da Câmara Municipal, você também pretende fazer um intercâmbio, algumas visitas e trazer boas ideias de outras cidades. Com certeza. Nós temos que entender que, embora nós sejamos referência, mas nós também temos muito que aprender com as outras câmaras municipais, né? Sabemos de algumas câmaras cujo aspecto administrativo, de organização,
está bem adiantado. E nós queremos, sim, visitar outras câmaras, conhecer outras formas de melhorar o nosso trabalho, né? De melhorar a nossa relação com a sociedade, para fortalecer esse diálogo que nós queremos promover constantemente com a sociedade. Então nós iremos, sim, visitar outras cidades, né? Queremos conhecer alguns projetos importantes, como o projeto, por exemplo, da TV Câmara, né? Eu penso que a TV Câmara é um instrumento importante de comunicação e de informação à população. Então, pensar na democratização do acesso à informação, eu acho que é algo fundamental no Estado democrático que nós vivemos, né? Que a informação ela possa chegar a todas as pessoas de uma forma igual, né? Sem diferenciar classes. Então, nós queremos conhecer alguns projetos para nos ajudar nesse trabalho de fazer com que a nossa Câmara seja cada vez mais referência para o nosso Estado e o nosso país. Gil, deixo agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né? Na verdade, quero agradecer primeiro, eu sempre digo que nós precisamos sempre agradecer a Deus, né? Pelas oportunidades que nós temos na vida, né? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos deu a vida e nos dá saúde para a gente seguir em frente os nossos projetos. Agradecer a minha família, né? Agradecer aos meus amigos, a comunidade penapolense, que foi pela comunidade, né? Pelo voto da comunidade que eu cheguei no Legislativo. Agradecer os vereadores, né? Que de uma certa maneira, embora nós tenhamos as nossas diferenças ideológicas, os nossos embates, a nossa Câmara, ela preza pelo respeito, né? Uns pelos outros, né? Eu acho que isso tem sido fundamental. Quero agradecer aqui, no seu nome, né? No nome do Lucas, agradecer todos os funcionários desta casa, toda a equipe, né? De fato, a equipe da Câmara Municipal de Penápolis é uma equipe valiosa, né? De homens e de mulheres que são trabalhadores, dedicados e comprometidos, né? Nossa Câmara é uma Câmara enxuta, né? É uma Câmara cujo recurso ele é muito bem aplicado, né? Aliás, é uma outra questão que nós temos assim um cuidado muito especial, que é com a aplicação do recurso público, porque nós sabemos de onde vem o recurso público, né? Vem do bolso do trabalhador, né? O recurso que é aplicado aqui vem do bolso do trabalhador e por isso nós precisamos aplicá-lo da melhor forma possível. Então, assim, agradecer a todos os funcionários e dizer a todos que nós estamos sempre aqui à disposição, né? Estamos aqui todos os dias, né? Atendendo a população, ouvindo a população e fazendo com que, de fato, a nossa função aqui seja sempre para poder servir melhor a população. E deixando também o convite para essa primeira sessão de 2015, né? Nessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Isso, então, convidar a todos para que no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, né, nós possamos acompanhar a sessão a inicial deste ano, né, o início deste ano, e que Deus possa nos ajudar sempre a praticar o bem e a fazer a justiça, que eu acredito que são valores assim fundamentais na vida de um homem ou de uma mulher pública. Muito obrigado. Obrigado, Gil. Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Penápolis do biênio 2015-2016, Alexandre Gil. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.